Um clássico da literatura mundial e um ícone da música pop do final dos anos 70. Agora, em 2026, O Morro dos Ventos Uivantes ganhou mais uma adaptação para o cinema. Dirigida por Emerald Fennell, estrelada por Margot Robbie e Jacob Elord. Uma produção pretensiosa que mais se parece com um dark romance de época. Mas também, o que mais eu estava esperando da mesma diretora de Saltburn. Antes tarde do que mais tarde, e antes mais tarde do que nunca, hoje é dia de falarmos um pouquinho sobre O Morro dos Ventos Uivantes. Sabe, desde o lançamento do filme até agora, eu venho acompanhando um pouco das críticas que as pessoas vêm fazendo a essa nova adaptação e me parece que a maioria vai para o mesmo lado. Dizer que o filme não é bom, porque ele não é exatamente fiel à obra de Emily Brontë. E olha, se me permite fazer o advogado do diabo aqui só por um pouquinho, eu realmente não acho que o que faz esse filme horrível, e sim, eu achei esse filme horrível, seja a suposta falta de fidelidade ao livro. Isso porque, olha, cinema não é literatura em imagens, assim como quadrinhos não são simplesmente um storyboard, que você pode pegar e jogar para a tela de cinema exatamente igual, sem entender que é uma arte diferente, que são linguagens diferentes, que às vezes tem uma forma de consumo diferente. E todas as vezes que eu vi alguém tentar fazer isso, bom, o resultado final foi um filme chato, modorrento, pesado pra chuchu. Mas mesmo que a gente deixe isso tudo de lado, pra mim esse filme ainda beira o inassistível. Olha, talvez o roteiro seja o menos pior de tudo, porque querendo ou não, ele ainda está montado em cima de uma grande história. E você consegue pescar lá no fundinho algumas intenções. Por exemplo, essa não me parece ser uma história de amor, um romance convencional. Talvez ele esteja mais sobre uma história de possessão. Uma história sobre duas pessoas tão egoístas, tão egocêntricas, que elas estão dispostas a acabar com a sua própria vida e a de todo mundo ao seu redor, em troca de nada. Mas, como eu já disse, essa qualidade, entre muitas aspas, me parece muito mais sorte do que juízo no fim das contas. Isso fica claro porque muitas vezes o filme parece que pega isso e transforma em algo romantizado, como se a gente estivesse vendo um dorama sobre dois adolescentes transudos no meio da montanha. Além disso, tem uma outra coisa que me incomoda muito nessa adaptação, que é um comportamento quase anacrônico dos personagens. Você vê os figurinos, que pretendem passar a ideia de uma história que se passa no século XIX. Os cenários tentam te dizer a mesma coisa. Mas o que você acompanha, no final das contas, são dois personagens que parecem estar em São Paulo, no shopping Cidade Jardim, às 3h30 da tarde, tomando um café de R$ 750 e falando sapecagem um pro outro ali de vez em quando, e o que quebrou muito da imersão que eu já não estava tendo com esse filme. E isso somado ao esvaziamento de vários temas que o filme parece querer colocar no meio da trama, mas que nunca desenvolve de fato, ajuda a piorar tudo. Ele parece querer tocar em alguns conflitos de classe, ele parece querer conversar um pouco sobre algumas questões sociais, mas isso nunca sai do superficial, ou às vezes até mais raso ainda do que isso. E talvez seja por isso que esse filme soe tão artificial, tão genérico. Porque os temas até tentam aparecer aqui e ali, mas eles nunca são abordados com uma profundidade maior que a de um tweet. E não sei se isso é por causa da inabilidade dos atores ou de quem os conduziu. Eu tendo a pensar que é a segunda opção. Olha, não me entenda mal, eu não tô falando que eu queria 2h30 de uma aula de sociologia, mas o mínimo de coerência, o mínimo de densidade já cairia bem, você não concorda? E como essa densidade dramática e narrativa praticamente inexiste, a diretora parece querer compensar isso com algum senso de estética cool e choque gratuito, exatamente como acontece em Saltburn. E aí vem algumas das piores partes desse filme inteiro pra mim, principalmente protagonizadas por Heathcliff. Olha, se essa é uma história que se propõe ser sobre possessividade, egoísmo, autodestruição, esse personagem deveria ser desconfortável, incômodo, quase monstruoso. Um sujeito psicologicamente torto que, de um certo ponto de vista, a gente até entende de onde vem, porque porra, que vida merda que esse amigo teve. Mas que a gente ainda assim é incapaz de passar um pano pra isso. Só que o filme é absolutamente incapaz de construir qualquer coisa nesse sentido.
Heathcliff, pra mim, parece um personagem quase nulo nessa adaptação. Ele não serve pra te assustar, ele não serve pra te perturbar, ele não carrega o peso das próprias escolhas, e o que sobra então é substituir qualquer tipo de complexidade por mero choque. Surgem cenas sexualmente provocativas, que parecem estar ali só pra atiçar um desconforto imediato. Ou cenas de crueldade, como botar uma outra personagem de 4 latindo com uma coleira em volta do pescoço, só pra te mostrar, olha como esse personagem é doidinho. E sim, eu tô dando spoiler desse filme mesmo, e você não deveria se preocupar com isso. E é claro, como nada é tão ruim que não possa piorar, para a personagem da Kathy, interpretada por Margot Robbie, a diretora tem a ideia brilhante de colocar todo o desenvolvimento dramático dela em ceninhas de videoclipe cortadinhos com uma música pop genérica pra cacilda e que não agrega em absolutamente porra nenhuma pra história. Cara, sem brincadeira, minha namorada já me mandou edit do TikTok com mais impacto emocional que isso aí. Então, sabe, no final das contas, o problema maior desse filme não é necessariamente a sua falta de fidelidade. É ele ser um filme absolutamente vazio. Vazio de contexto, vazio de consequências, vazio de aprofundamento. Pegar uma história com um potencial dramático absurdo e transformar isso em nada mais que um dark romancezinho fajuto, instagramável. Cara, eu sei que a gente ainda tá em março, mas olha, vai ser difícil eu conseguir a proeza de ver um filme pior que esse em 2026. Bom, mas para tentar encerrar esse vídeo com um astral um pouquinho menos pior, para não dizer que eu não tirei absolutamente nada dessa adaptação, ele pelo menos me deixou com vontade de ler o livro. Inclusive, eu já tô com ele em mãos, prontinho e ansioso para começar a ler, porque eu me recuso a aceitar que essa versão aí seja tudo que essa história tem para dar. Mas essa é só a minha opinião e você está absolutamente convidado a deixar as suas aqui nos comentários, seja concordando ou discordando comigo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.